2 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, esteja atento à voz de Deus aqui nesta noite. Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Meu Deus do céu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. Irmãos, esse é um estudo que a gente fica assim: meu Deus, o tempo é pequeno, e o texto é tão profundo, e a gente fica assim, dentro da nossa limitação, pedindo a Deus, o Espírito Santo, que nos auxilie, nos oriente sobre como começar esse texto e como terminar um assunto tão importante. Então eu gostaria muito da sua atenção, e que você, eu não vou me delongar porque nós temos a Santa Ceia do Senhor, mas vai atentando para o que Deus deseja falar com você nessa noite. O texto começa no capítulo 3, Pedro se refere a um grupo de pessoas que eles chamam de amados. Certamente Pedro está falando, se dirigindo aos crentes, que eram amados do apóstolo Pedro, mas também amados de Deus. Então ele escreve a um grupo de pessoas que eram amados por Pedro, amados pela liderança e amados por Deus. Então ele está escrevendo para os crentes daquela época, e ele diz assim: escrevo-vos. É importante pensar que Pedro está distante, não havia possibilidade dele estar presente naquele momento, e ele decide então escrever algo para aquela igreja, para aquele grupo de irmãos que estavam passando por momentos muito difíceis. Isso nós já aprendemos nos estudos passados. Eles estavam passando por um momento muito difícil, estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, perdendo seus bens. Eles estavam passando por momentos dolorosos, difíceis demais. E Pedro vai escrever, e ele diz assim: escreva agora, eu escrevo agora esta segunda carta. Então se refere a esta segunda carta, porque ele já tinha escrito uma carta, mas ele diz assim: em ambas, tanto a primeira quanto a segunda, em ambas as quais, qual era o intuito dele ter escrito as cartas? Qual o objetivo dele ter escrito? Por que ele vai escrever essas cartas? E ele vai deixar bem claro que o intuito, o objetivo é: as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Aqui está um pastor de igreja, um pastor de ovelhas, um pastor chamado por Deus. O objetivo maior da mensagem escrita era despertar a igreja de Jesus. Irmão Ezequiel, como eu quero nesta noite que esta palavra cause um despertamento espiritual no meio da igreja do Senhor. Pedro está escrevendo e diz: olha, eu já escrevi uma carta,
e estou escrevendo a segunda, e o meu intuito, desde a primeira carta, é que haja um despertar, que os crentes sejam despertados pelo Senhor. Despertados com o que, pastor? Com a exortação de Deus, não a exortação de um homem, mas a exortação divina. Eu desperto com exortação o vosso ânimo. Ele quer ver uma igreja animada, revigorada, fortalecida, mesmo em meia prova, mesmo em meia luta, mesmo em meia dor, mesmo em meia perda. Pedro diz: eu estou escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, para que vocês sejam levantados, renovados, fortalecidos, encorajados. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Deus não quer... Ei, me ajude aí, Gabriel, porque Deus não quer, e eu quero uma palavra de Deus na sua vida hoje aqui. Eu entendo através desse texto que Deus não quer ninguém desanimado, Deus não quer crente fraco, Deus não quer crente abatido. Não, o desejo de Deus é que sejamos levantados, animados, encorajados, despertados. Quem aqui nesta noite está entendendo o que Deus está falando, diga glória a Deus. Ah, pastor, eu estou meio desanimado. Não é o querer de Deus para a tua vida. Ah, pastor, eu estou assim meio lá. Não é este o desejo de Deus para a tua vida. Deus quer te despertar, Deus quer te acordar, Deus quer te animar, Deus quer te encorajar, Deus quer te fortalecer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Deus não quer seu povo desencorajado, desanimado, abatido, prostrado. Não, Deus não nos deu esse espírito de covardia. Paulo escreve a Timóteo, quando percebe que Timóteo estava meio abatido, ele diz: Deus não nos deu espírito de temor. Ali temor é covardia. Ei, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de ousadia. Levanta a tua cabeça, meu filho. Tem alguém ouvindo o que Deus está falando aqui nesta noite? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Ei, você sabe o que eles estavam passando? Eles estavam passando provações muito piores que as nossas. Eles estavam perdendo entes queridos. Pessoas estavam sendo assassinadas. Eles estavam perdendo seus bens, patrimônios. Eles perderam a dignidade de viver. Eles eram perseguidos, viviam escondidos para não ser mortos. E Pedro diz: ei, Deus não quer ninguém cabisbaixo, desanimado, prostrado, se entregando à derrota. Levanta a tua cabeça. Eu estou liberando uma palavra de Deus para que você seja despertado pelo Senhor nesta noite. Amados, escrevos agora esta segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação. E às vezes nós precisamos receber de Deus algumas exortações. Quem aqui gosta de receber de Deus exortação? Eu gosto. Esse negócio de só mel, só mel, só mel, só mel. Eu vejo umas mensagens que é botar mel em chupeta para crente. Que levanta a crente é a exortação de Deus. Aquele bezetacil de Deus. Aquela coisa forte que vem, às vezes nós precisamos às vezes ser corrigidos, às vezes nós precisamos receber um puxão de orelha de Deus, às vezes nós precisamos sim ser corrigidos, e eu vou ficar bem à vontade para falar, sabe por quê? Porque Deus só corrige quem ama. Né, Lohan? Deus corrige quem ama. Quem Ele ama, quem é filho, Ele corrige. E às vezes Deus corrige a gente, e nós precisamos dessa exortação. Um bom pai que ama o seu filho e corrige o seu filho, corrige sua filha. Está errado, vai ficar de castigo, vai levar umas varadinhas para aprender. É uma correção divina. Deus às vezes nos corrige com exortação. Para quê? Para nos matar, para nos desanimar, para nos tirar da igreja? Não, para nos dar um ânimo sincero, verdadeiro. Deus, ei, eu quero que você esteja na minha presença animado sinceramente. Eu não quero que você esteja animado pelas bênçãos que eu posso te dar. Eu quero que você esteja animado por aquilo que eu já sou na tua vida. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque tem muitos animados que não são animados sinceramente, são animados com falsas mensagens, que animaram. Ah, meu Deus, eu ouvi alguma coisa e aí animei-me. Mas ânimo sincero é aquele produzido pela palavra. E você dizer: Deus me animou nesta noite. Oh, meu Deus, eu estou orando aqui no meu espírito, dizendo: Deus, vem animar a crente hoje aqui. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Estou fraco, chega disso. Estou desanimado, chega disso. Levanta a tua cabeça. Deus te fortalece, Deus te renova, Deus te anima, Deus te encoraja.
E Deus hoje está dizendo, eu estou escrevendo essas duas cartas. Pedro está dizendo, eu estou escrevendo essas duas cartas. É a minha palavra. Deus está dizendo, a minha palavra é para te animar, para te encorajar, para te exortar, para te colocar de pé, para te dizer, ei, não tenha medo, eu sou contigo. Aí no versículo 2, ele vai dar ênfase ao que foi escrito, não apenas por ele. Não. Porque a gente não tem só a carta de Pedro na Bíblia. A gente tem um monte de cartas na Bíblia, um monte de livros na Bíblia. E todos eles produzem coisas boas na nossa vida. Aí ele diz assim, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foi dita pelos santos profetas. Ele está dizendo assim, não deixa a palavra sair da tua mente. Não, você não está entendendo. Diga para alguém que está ao seu lado, mantenha a palavra na tua mente. Na mente. Mente. Se lembre dela, da palavra. O diabo vai vir com a tentação. Ei, faz isso. Ei. Aí você vai ter a palavra na mente. Está escrito. Está escrito, Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Guarda a palavra na tua mente. O salmista disse, guardei tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quer vencer o pecado, quer vencer a frieza, quer vencer as decepções, as perdas, as frustrações, as lutas, os embates. Quer vencer? Guarda a palavra. Mantenha a tua mente cheia da palavra. Encha a tua mente da palavra de Deus. Ei, Deus está falando com alguém que está aqui nesta noite. Nós estamos com a mente muito cheia de problemas, com a mente muito cheia de Facebook, com a mente muito cheia de redes social, com a mente muito cheia. Ei, Deus está dizendo, encha a tua mente da minha palavra, da minha palavra, da minha palavra. Deus está falando com alguém aqui. Ei, traga a minha palavra na tua mente, encha. Oh, aleluia. Leia mais, medita mais, estuda mais. Deus está falando comigo, contigo nesta noite, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos. Ele está falando de uma referência ao Antigo Testamento. Ele está fazendo uma referência aos profetas do Antigo Testamento, que já falavam em nome de Deus, que falavam inspirado. Ele está dizendo, traz a lembrança as palavras dos profetas, traz a lembrança a palavra de Deus. Quando a luta chegar, libere a palavra e diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Libere a palavra. Deus está dizendo, mantenha a palavra na tua mente e no teu coração. Isto vai ser escudo para você vencer as batalhas. Oh, meu Deus, tem alguém ouvindo o que Deus está falando aqui? Há uma guerra travada em nossa mente. Há um campo de batalha em nossa mente que nós não temos noção disso. E nós temos que encher a nossa mente da palavra de Deus. Como, pastor? Lendo, meditando, estudando, ouvindo. Isso vai enchendo, Bruno, a nossa mente da palavra. Isso vai trazendo para nós fortalecimento. Quando as lutas vierem, quando as provas vierem, a palavra está fresca na nossa mente. Há uma palavra, há uma resposta de Deus para nós. Oh, meu Deus do céu. Ele vai dizer, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. E ele se refere também ao que Jesus disse, ao mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, as palavras que também Jesus ordenou como mandamento, que foram transmitidas pelos apóstolos. Então nós podíamos dizer que ele está fazendo uma alusão, tanto ao antigo quanto ao novo, ainda que o novo não estava formado na época de Pedro, mas Pedro está, para nós, isso significa exatamente isto. Deus está dizendo, medita no novo, medita no antigo, leia o Antigo Testamento, mas leia o novo também, leia o novo e leia o antigo. Tem coisa de Deus para a tua vida lá, tem coisa de Deus para a tua vida aqui. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Enche a tua mente, enche, vai em Gênesis, Deus vai falar contigo alguma coisa em Gênesis. Vai em Êxodo, Deus vai falar alguma coisa. Tem algo de Deus para a tua vida. Levítico, Deus vai falar contigo. Números, Deuteronômio, Juízes, Ruth, Esther e por aí vai. Deus vai falar contigo. Tem coisa boa. Vai no Novo Testamento, vai em Mateus, vai em Marcos, vai em Lucas, vai em João, vai nas epístolas paulinas, vai em Atos dos Apóstolos, vai em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2. Vai, tem algo de Deus. Ei, alimenta a tua alma, enche da palavra, para
você vencer esta guerra que está sendo travada. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. E já no tempo de Pedro, ele está dizendo para eles encherem a mente da palavra, porque a palavra tem promessas que foram ditas por homens e mulheres de Deus, promessas que estão vivas ainda, que ainda não se cumpriram. E uma das promessas que para nós como igreja é a maior delas, é a vinda do Senhor, ainda não se cumpriu. E no tempo de Pedro, Eliseu, já haviam homens carnais, que entraram dentro da igreja, e que começaram a dizer, que a vinda do Senhor não aconteceria, que era produto da imaginação humana, que era fruto da mente dos apóstolos, e que esta promessa não se cumpriria. Pedro, sabendo disso, ele vai dizer no versículo 3, ele vai dizer assim: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, no versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro está dizendo, esses escarnecedores, que não são crentes, mas entram no nosso meio e querem descredenciar o que Deus disse, eles não pertencem a nós, mas eles estão em nosso meio tentando descredenciar a palavra, tentando fazer o povo de Deus acreditar em coisas que Deus não disse, e fazendo desacreditar de coisas que Deus disse. Isso é forte demais. Cuidado com os escarnecedores, porque andam segundo as suas próprias concupiscências, como está no versículo de número 3, eles andam com suas próprias concupiscências e dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, versículo 4, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão dizendo assim: ei, não fica acreditando nessa promessa que o Senhor vai vir, não. Não, de que o mundo vai ter fim. O mundo vai ter fim, pastor? O mundo vai acabar. Um dia o mundo vai acabar. Essa história de que o mundo vai acabar é verdadeira e é bíblico. Um dia, o mundo que nós vivemos, o planeta Terra, vai ser totalmente destruído. Chamamos isso de juízo final. Não vai ser mais por água, porque Deus fez uma promessa a Noé que nunca mais acabaria com o mundo com água, mas será com fogo. A Bíblia diz que o planeta está sendo reservado como um tesouro para o fogo. Deus vai destruir todo este planeta. Pedro escreve e diz que os escarnecedores não creem nisso. Diz: não, eu não vejo nada disso, não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar coisa nenhuma, isso é conversa fiada. Que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, essas coisas de juízo que vai vir, isso não existe. Aí Pedro precisa dar uma resposta que chamamos de apologética, que é de defesa da fé. Ele vai dizer assim, que os escarnecedores escarnecem disso. Aí ele diz assim no versículo de número 5, acompanhe comigo: eles, os escarnecedores, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Preste atenção no que Pedro está dizendo. Esses homens escarnecedores, eles esqueceram de que quem criou a terra com a sua palavra, que fez a terra existir como ela é hoje, é o mesmo que tem poder de destruí-la. Porque alguém poderia dizer: como Deus vai destruir? Deus não tem poder. Ele está dizendo: o mesmo que criou tem autoridade para destruir. Quem vai destruir a terra? O homem? Não, o homem não tem esse poder. Eu lembro, período de Guerra Fria. Você lembra? Quem é mais velho sabe. Vivíamos uma instabilidade terrível entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Tecia-se um comentário que essas grandes potências tinham um botão em suas mãos, e que se eles apertassem o botão, o mundo acabaria. E muita gente ficava temeroso com a Guerra Fria, dizendo: vai acabar o mundo, eles vão acabar com o mundo. Mas eu quero dizer uma coisa: o botão não está na mão deles.
Oh, diga para alguém que está do seu lado. Eu lembro que um dia desse, né? O ditador coreano, enfurecido com Donald Trump, na época era o presidente dos Estados Unidos, ele mandou uma mensagem, uma indireta para o Donald Trump, dizendo assim: cuidado, nós temos o botão em mãos. E Donald Trump mandou rapidamente uma mensagem no Twitter dizendo: mas o nosso botão é maior. Mas eu quero dizer para o Donald Trump, ele não está aqui, que o botão dele é pequeno, perto do botão do grande Deus. O maior botão não está na mão de Donald Trump, nem dos Estados Unidos da América. O maior botão está na mão do Todo-Poderoso. É Ele que vai apertar o último botão em que vai acabar com o planeta. Meu Deus do céu, quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai acabar o mundo, pastor? Vai acabar, você não sabia? Você não sabia que o mundo vai acabar? Pedro vai falar sobre isso. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Ele está dizendo o seguinte: ei, atente para a Bíblia. O que, Pedro? Deus destruiu a terra no passado com água. O mesmo que criou, o mesmo que formou a terra, o mesmo que formou tudo e viu que tudo era muito bom, decidiu exterminar com os seres humanos, com tudo que havia na terra, e salvou um grupo de pessoas e alguns animais. Mas o juízo veio e a terra foi totalmente devastada. Aí no versículo 7 ele diz assim: mas os céus, olha, atente para isso, os céus e a terra que agora existe. Céus aí seria o primeiro céu, que a gente consegue ver com o olho nu. O segundo céu, que são as galáxias. Ele diz: mas os céus, por isso no plural, e a terra, o planeta que vivemos, agora existe pela mesma palavra. Ou seja, quem é que conserva este planeta? Quem é que mantém esse planeta em perfeito funcionamento? Quem é que faz com que esse planeta gire ao redor do sol, e que o calor do sol vai aquecendo para que a gente tenha vida? Quem é que mantém isso? A mão de Deus. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Pastor, quem é que faz com que o planeta funcione normalmente? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos a milhões e milhões e milhões e milhões de anos do Sol. Se alguém entrasse numa nave em direção ao Sol, ele levaria milhões e milhões e milhões e milhões de anos para chegar no Sol. Tamanha distância do Sol da Terra. O Sol que brilha hoje no nosso planeta, o raio solar que chega aqui, ele não é presencial, não, ele brilhou há milhões de anos e veio chegando, ou seja, o sol que experimentamos aquecendo o nosso corpo hoje, não é o sol de hoje, é um sol que brilhou há milhões de anos. Esse raio solar demorou, a luz da velocidade do sol levou milhares de anos para chegar no planeta Terra. Tamanha distância, nós não experimentamos a luz real, nós experimentamos uma luz que demorou milhões de anos para chegar. Você não tem ideia disso. O planeta está numa distância do Sol tão perfeita, que se alguns centímetros ele se deslocasse para frente, nós morreríamos congelados. O frio faria com que nenhuma vida suportasse. E se ele se aproximasse alguns centímetros do Sol, nós morreríamos queimados. O planeta está no lugar exato, aonde ele deve estar para manter a vida na Terra. Quem é que mantém isso? Quem é que deu ordem a este planeta? Diga: fique nesta posição. Mas ele gira em torno do Sol. Durante 365 dias ele faz um giro ao redor do Sol, numa velocidade estrondante. O planeta agora, nós estamos como uma nave espacial que está girando no meio do universo, e nós não sentimos isso. Mas se você olhar para o céu, você vai ver que o Sol vai se movimentando. Por quê? Porque o planeta está em movimento, e ele não sai do eixo, ele não sai da sua órbita, ele não sai da posição que foi colocado. O que é isso, pastor? É Deus que controla. Não, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse: glória, 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 glória.
Quem que mantém isto? A palavra de Deus mantém a funcionalidade do planeta. As águas não atravessam, há uma ordem de Deus, só até aqui. Quando a água atravessa, é porque o homem fez aterros, e o mar está reivindicando terrenos que foram dele no passado. Mas existe uma ordem, porque se não houvesse essa ordem, o mar invadiria o planeta, e todos morreríamos afogados. Mas a água só vai até um limite, porque é uma ordem de Deus. Até aqui tu vai, daqui para lá deixa os humanos morarem. Que é isso? Quem é que controla essa água do mar até aquele limite? Quem é que controla a água do mar até aquele limite? Ela vai e ela volta. Aleluia. Aleluia. Toda essa funcionalidade que nós poderíamos passar aqui horas falando dessa funcionalidade do planeta para você. Ela existe pela palavra. A palavra de Deus conserva isso. Deus cuida da funcionalidade do planeta Terra. Mas este planeta que Deus tem cuidado, Deus também reserva ele como tesouro para o fogo. Um dia Deus vai consumir este planeta. O fogo de Deus vai vir sobre este planeta e vai destruir esse planeta do Senhor. Que não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo em que vai ocorrer calamidades, catástrofes, que começam em Apocalipse 6, vai até Apocalipse 18. É o dia do Senhor, em que Deus virá para tratar com os homens do planeta. Quando o juízo de Deus vier sobre este planeta, o fogo arderá sobre esta terra. No versículo 8, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa. Olha o que diz o versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque alguém estava dizendo, já que é assim, por que passou tanto tempo e ele ainda não veio? Porque nós estamos numa esfera de tempo, e Deus está em outra. Eu não sei se eu vou conseguir. Nós somos temporais, limitados à ação do tempo. A nossa vida é contada pelo tempo. Nós levantamos e já vamos cronometrando tudo que fazemos. Deus vive numa dimensão onde o tempo não existe. Nós temos passado, vivemos o presente e pensamos no futuro. Deus não existe passado de onde Ele está, nem presente nem futuro. Para Ele tudo é a mesma coisa. 1000 anos para Ele é como o dia de ontem para nós. Você consegue entender um Deus desse? Alguém pode dizer, mas pastor, Deus está demorando, tem 2000 anos que Jesus veio e prometeu que ia voltar. É porque Deus não conta o tempo como nós. Eu quero dizer uma coisa para você que entrou aqui. Pedro está dizendo, Deus não se atrasa. Porque Ele não sabe o que é atraso, porque onde Ele vive não existe relógio. E Deus não se adianta. Meu Deus do céu. Não. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga a glória a Deus. O que significa, pastor? Ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa. Oh meu Deus, o que é isso, pastor? Eu não sei se você entende muito bem isso, mas Ele vive numa dimensão atemporal. Deus é eterno, nós somos imortais. O que significa isso? Que nós tivemos um dia para nascer, mas a nossa alma é eterna. Ou nós vamos viver eternamente no céu ou no inferno. Deus não, Deus é eterno. Ele não tem nem início nem fim. Ele é alfa e ômega. Ah meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Se você não está entendendo, vai dando glória a Deus, porque você é igual eu, limitado como eu, que às vezes não entende muito bem a grandeza de Deus, mas vai glorificando a Ele. Para Ele não se atrasa. Olha o que diz, Ele não se atrasa. É isso que Pedro está dizendo, irmãos.
Um dia para o Senhor como 1000 anos, Ele não é limitado ao tempo. Ele não é como nós, limitado a tempo. Ele vive numa dimensão que chamamos de atemporal. Ele não vive na dimensão cronos, que é a nossa dimensão, onde a gente cronometra o tempo. Ele vive na dimensão kairos, onde o tempo não é medido. Não existe passado e presente e futuro onde Ele está. Por isso que quando a gente for para a eternidade, acabou-se o tempo. Os relógios não vão conosco. Nós não iremos mais contar tempo. Nós não vamos dizer, nossa, hoje o dia está demorando a passar. Não, não. Um dia vai ser eterno para nós. Meu Deus do céu. Tem alguém querendo entender, mas não consegue, porque isso é muito profundo para nós. Nós somos tão limitados para compreender a grandeza de Deus. E Deus está dizendo, um dia eu vou te levar para a eternidade. E tu vai ver como é bom morar na eternidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É por isso que no céu ninguém vai envelhecer. É por isso que no céu ninguém... Por quê? Porque nós envelhecemos porque estamos numa dimensão temporal. O tempo nos faz envelhecer, mas nós vamos morar na eternidade. E na eternidade não tem ação do tempo. Não, não tem. Por quê? Porque nós iremos morar eternamente com Ele. No versículo 9 ele diz assim: mas amados, no versículo 9 ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Pedro está dizendo, se Ele disse, Ele vai cumprir. Ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que alguns dizem assim, Deus se atrasou. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui. Entender Deus não é nada fácil. Preste bem atenção no que eu vou falar. Deus não é limitado ao tempo. Mas Deus trabalha no nosso tempo. Eu vou mostrar para você. Deus, Ele ao criar o mundo, Ele poderia criar o mundo de uma só vez. Mas Ele decidiu criar em 6 dias. Porque Deus não é afobado, precipitado. Ele tem um propósito na demora. Criou o primeiro dia. E viu Deus que era tudo muito bom. Tá bom até aqui. Deixa para amanhã o resto. Outro dia, de novo vai criando. Muito bom. Faz tudo de uma vez, Senhor. Não se precipite, deixe para amanhã. Eu sou um Deus que trabalho com propósitos. E eu estabeleço o tempo para trabalhar. Oh, meu Deus, eu não sei se alguém está entendendo. Deus poderia ter pego Moisés e tirado Moisés lá do Egito e dizer, vou te levar e tu vai lá e liberta meu povo. Não, Deus vai treinar ele 80 anos. Primeiro dia, treinamento Moisés. Mas Senhor, leva logo ele. Não, 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 eu tenho um tempo e eu me condiciono ao tempo do homem para moldá-lo. Oh, aleluia, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Ele vai trabalhando dentro dessa esfera de tempo. Abraão, Deus chama e diz, vou te dar um filho. Deus podia ter dado na hora. Assim que Deus falou, a mulher dele já poderia estar grávida. Não, levou 25 anos. E por que, Senhor? Porque Deus estava trabalhando. Poxa, mas atrasou essa promessa. Não atrasou não, porque Deus não atrasa nem adianta. Chegou na hora certa. Oh, aleluia. As irmãs Marta e Maria foram até Jesus e disseram, Senhor, vem rápido, meu filho, meu irmão está assim, está assado, está difícil. Jesus não veio. Porque elas estão numa dimensão de tempo e Jesus está em outra. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Tem que ser, Jesus está na dele. Não é no teu tempo, é no meu. Não é na tua hora, é na minha. Avisa que eu vou, mas eu vou no meu tempo. Avisa que eu vou, mas eu vou na minha hora. Avisa que eu vou, mas elas não estão na mesma dimensão de tempo que eu. Passou, morreu. E nem no velório ele foi. Nem no velório apareceu. Muito amigo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. 4º dia vem Jesus com os seus discípulos. E vem meu amigo. Agora,
Agora, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, tu atrasou ele. Em outras palavras, Jesus disse: eu nunca me atraso. Eu não me atraso. Aonde ele está? Nos colocamos no sepulcro. Removam a pedra. Eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Removam a pedra. E ele dá um brado, dizendo: Lázaro, sai para fora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguém pode dizer: pastor, por que Jesus ainda não voltou? Pedro responde: porque Deus é longânimo. Deus não é precipitado como nós. Deus é longânimo. Olha, se Jesus tivesse voltado há uns 30 anos atrás, Luciano estava condenado ao inferno. Mas ele falou: não, vou esperar um pouquinho para esse baixinho se converter. Oh, meu Deus, eu posso dizer hoje, glória a Deus, Senhor, por ter esperado. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Por que ele não voltou ainda? Ele não voltou porque ele queria salvar a Libiane. Por que ele não voltou porque ele queria salvar a Carol? Por que ele não voltou porque ele queria salvar a Raquel? Por que ele não voltou porque ele queria salvar a Tainã? Por que ele não voltou porque ele esperou Zequiel voltar? Por que ele não voltou porque ele quer salvar a irmã Leni? Por isso ele não voltou. Ele está aguardando, porque tem gente para ser salvo. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Diga assim: glória a Deus por o Senhor não ter voltado e me encontrou perdido, e hoje eu estou aqui. Por que ele demorou tanto tempo? Porque ele tinha um propósito nesse tempo, e o propósito era salvar eu e você, era tirar Paulo Vitor lá do lamaçal, do fundo do poço. Eu não vou voltar ainda, tem um moço lá na flecheira, que mora do outro lado da linha. Eu tenho um plano na vida, eu vou salvar, é por isso que eu não vou voltar ainda. Quem pode levantar a mão e glorificar Jesus? O Senhor não retarda a sua promessa, Ele vai cumprir, Ele vai voltar, Ele vai vir, mas a longanimidade dEle para conosco, fez Ele esperar um pouco. Eita Deus! Por quê? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Por que ele espera? Por que ele não vem rápido? Porque a longanimidade dele faz com que ele suporte um pouco mais. Senhor, esse mundo te afronta, eles zombam da tua lei, ridicularizam os teus mandamentos, zombam do Senhor. Aí Deus diz: mas está vendo aquela ali? É, aquela. Conhece? É treva, Senhor, treva. Vai ser missionária. Tá vendo aquelezinho ali? É bandido, mas é bandido bravo. Vai ser pregador da minha palavra. Por isso que eu não volto. Eu vou suportando as afrontas, vou suportando, por quê? Porque eu ainda tenho gente para salvar, eu ainda tenho gente para mudar de vida, eu ainda tenho afastado o que eu vou trazer para a minha presença, eu ainda vou levantar pastores, eu ainda vou levantar missionários, missionárias, eu vou levantar profetas, ainda tem muita gente para salvar. É por isso que eu sou longânimo. Eu poderia voltar, mas muitos seriam condenados. Então Deus suporta e aguenta, porque há muitos para ser salvo. Fica de pé para a gente orar ao Senhor. E eu encerro dizendo para você, que essa palavra se aplica também a nós, porque ele diz assim: Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Por que Deus demora tanto? É esperando a gente se colocar na posição. Ele já poderia ter voltado, e muitos ficariam, mas Ele é tão longânimo que Ele diz assim:
Vou esperar fulano botar a vida dele na posição. Mas não demora não, hein? Não demora não. Diga para alguém que está falando, demora não. Demora não. Se arrependa, se converta, se conserte. Hoje é noite de ceia, pede perdão, se humilha, tira sentimentos ruins dentro de você. Por quê? Porque Deus está sendo longânimo, Ele está esperando tu tomar uma posição. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Ele está te dando uma chance. Ele está dizendo, eu ainda não voltei porque eu te amo, porque eu tenho um plano na tua vida, mas eu espero de você uma atitude. Se arrependa, se converta, mude de vida. Ei, arrepender-se é metanoia, é mudança radical de pensamento, de coração, é tomar uma posição. E Deus está dizendo, eu estou esperando vidas tomarem uma posição, para que eu possa vir buscar a minha igreja. Tem alguém ouvindo esta palavra? Diga glória a Deus. Vamos orar, a Fernanda ora e a irmã Fernanda Lugão canta. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra, Senhor. Esta palavra, Pai, maravilhosa para os nossos corações nessa noite. Obrigada, Senhor, porque Tu é Deus fiel, Pai, Tu cuida da Tua igreja, Tu ama o Teu povo, Senhor. E nós esperamos, Senhor, ansiosamente, Pai, pela Tua volta, Pai, que Tu venha buscar o Teu povo, Pai, preparado, Pai. O Teu povo está aqui, Senhor, na posição, Pai, esperando a Tua volta, esperando o Senhor, Pai. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez e realizou aqui nessa noite. Obrigada por Tua palavra liberada aos nossos corações. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Jesus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa. E operando Deus, Deus abençoe.